Isaías. Vamos abrir então a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 50, irmãos. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 50. Nós começamos então o capítulo 50. Esse capítulo ainda, Rodrigo, continuará a nos falar do servo, aquele servo de Yahvé, por quem Yahvé pretende trazer grande salvação ao povo dele, salvação dos seus pecados. Então é um capítulo que ainda fala deste grande servo e tem como tema, pertence, né, esse trecho de 51:11, ele está acrescentado dessa grande perícope do 49:1 até o 55:13, sob ou debaixo desse grande tema, que é a grande libertação que Deus promoverá, e de fato promoveu, como nós sabemos, por meio desse servo, o servo de Yahvé. Então, vamos a Isaías 50, como vocês já abriram aí, versículo 1 até o versículo 11, aí nós lemos juntos, tá bom, irmãos? Isaías, capítulo de número 50, de 1 a 11. E então diz a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua coberta. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos, a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, em tormentas vos deitareis. Bom, irmãos, nós já oramos, nosso irmão João Teres orou a Deus por nós, para que ele nos fale por meio do estudo da palavra, e nós passamos então a Bárbara e Débora a estudar a palavra do Senhor aqui nesta noite. Bom, a gente vai fazer primeiro aquela introdução que nós sempre fazemos, né? Quando a gente vai estudar um trecho novo, né, Caio? E aqui diz assim: o Senhor, nós vimos lá no início, na parte anterior, que nós vimos na quinta-feira passada, que o Senhor afirmou que jamais se esqueceria do seu povo. O versículo 14 do capítulo 49, olha aí, começa com a acusação de Sião a Deus, olha só. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. A ideia então é que eles viveriam cativeiro, né,
O profeta Isaías está falando, já profetizando o que vai acontecer, o cativeiro que virá e a salvação posterior que virá por meio de Ciro, e uma salvação maior ainda que virá pelo servo de Yahvé com relação aos pecados do povo, e que este servo de Yahvé vai salvar o povo desses pecados. Mas o povo olha para o cativeiro, olharia para o cativeiro e diria: o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós. E Deus insiste que não, que Deus jamais se esqueceria do seu povo. Lembra aquele texto que a gente viu, tão famoso, né? Ainda que a mãe viesse do seu filho esquecer, eu jamais... Então Deus insiste que não. Mas o povo a quem Isaías fala sofria com o cativeiro e se sentia abandonado. Então o Senhor disse que não abandonaria, mas a experiência do povo faz com que o povo acredite, ou pense, ou suponha que Deus de fato o abandonaria. É aquela questão entre promessa e realidade, não? Nós sabemos que Deus nos ajuda, que nós viveremos eternamente, que o Jesus virá outra vez, nos levará a salvo para o reino, mas quando a gente olha ao redor, parece que tudo está ao contrário. Nós temos que ser como Abraão, lembra? Abraão creu contra a esperança. Hebreus diz. Ele creu contra a esperança. Não tinha nada para ele esperar aí, mas ele creu mesmo assim. Então, nós devemos fazer o mesmo. E aí que Sião também falha. Ele olha ao redor e diz: não tem como acreditar que Deus ainda se lembra de nós. Era como a mãe que fora, Sião era como a mãe que fora repudiada por seu marido e como um filho que fora vendido como escravo, que é a metáfora que Isaías começa usando ali da parte de Deus para falar a Israel. O Senhor desmente que o que acontecera fora por sua indiferença ou fraqueza, mas por conta dos pecados de seu povo. Ou seja, eles foram levados ao cativeiro não é porque Deus se esqueceu deles, mas porque Deus estava corrigindo eles. Deus estava lá no cativeiro. Então, o fato de Babilônia ter vencido Jerusalém, ter entrado, sitiado, tomado parte do povo, não é porque Deus era fraco, não é porque Deus era insensível, não é porque Deus tinha havido se esquecido, é porque Deus está ali corrigindo o pecado do seu povo. E por isso que ele permitiu que a Babilônia fosse a vara da sua correção. Mas Deus está no processo. Deus não se esquece do seu povo, ele está corrigindo, está pesando a mão sobre o seu povo para que ele aprenda, para que ele se humilhe, para que ele se volte a Deus. Então, o Senhor então desmente: olha, eu não deixei vocês irem para o cativeiro porque eu fui indiferente ou porque eu fui fraco, mas porque eu estou corrigindo, é um meio de corrigir o pecado de vocês, ok? Deus não havia enviado profetas anteriores ao exílio? Ele não havia enviado os profetas anteriores ao exílio, dizendo: olha, arrependei-vos, senão vocês serão julgados? Não havia? Por meio deles, Deus não chamara seu povo a arrependimento? Como é que Deus se esqueceu? Deus está dizendo: olha, se arrependam, porque senão Deus vai pesar a mão sobre vocês. Então Deus se importa, Deus se preocupa. Como Ele fala conosco aqui todo domingo, de manhã à noite, na sua palavra, quando é pregada, na escola dominical, quando é dada, aqui nessa reunião agora, em casa, quando você lê a Bíblia, Ele tá sempre falando com você: olha, se arrependa, me busque, mude a sua vida, porque senão a minha mão vai pesar, eu vou ter que te corrigir. Porque Deus se importa, Deus não esquece do seu povo. Pois bem, o motivo do cativeiro não era a indiferença e fraqueza do Senhor, como supunha seu povo, mas os pecados deles. O pecado do povo é que levou o povo ao cativeiro. É por causa do pecado é que Deus levou o povo ao cativeiro. Deu para entender isso aqui? Ok? Vamos lá? Ao mesmo tempo, a situação de sofrimento por causa do pecado não poderá impedir, como nunca o fez antes, de Deus demonstrar sua graça e redimir seu povo. Sim, o Senhor fará isso e o realizará por meio do seu servo. Ou seja, uma vez que Israel sabe que está passando o cativeiro por conta do pecado, dos seus pecados, que Deus entregou-os nas mãos dos estrangeiros, agora quer dizer que não há mais esperança para Israel? Então, ou seja, foi o Senhor que nos entregou? Então acabou para nós. Aí Deus diz: não, eu vos amo ainda assim. E eu estou corrigindo vocês, mas eu vou livrar vocês. Então Deus não se esquece do seu povo, ainda que seu povo peque. Ainda que seu povo não ouça a sua voz muitas vezes. Essa é uma experiência nossa, sua e minha. Quantas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor? E mesmo assim Ele continua nos abençoando. Através de correção, através de exortação, aí nós voltamos a Ele, mas Ele não se aparta de nós. Ele vai ao nosso encontro. Ele é como aquele pastor que vai atrás da ovelha perdida. Então o fato de nós estarmos longe do Senhor, uma vez que nós fomos escolhidos em seu amor, não fará com que Ele se esqueça de nós. Ele irá
atrás de nós e nos resgatará e nos redimirá. Como ele faz isso? Através do seu servo, desse servo que está sendo apresentado em Isaías, que não é Ciro, lembram-se, né? Não é Ciro. Ciro vai resolver a questão só geográfica, política geográfica. Esse servo, outro, vai resolver a questão do pecado. É um espiritual, que nenhum homem pode resolver, a não ser que esse homem seja mais do que um homem. É o que o servo de Yahvé é. Mas ainda não foi revelado isso. Nós sabemos que Cristo Jesus é o Deus homem, é o Deus encarnado. Mas ainda, para os ouvintes de Isaías, eles não têm compreensão ainda. Eles estão começando a ouvir sobre esse servo. Estão começando a fazer uma imagem dele. Ok? Nós somos privilegiados, porque nós já sabemos quem é. Nós sabemos claramente, nós vimos a glória dele nas Escrituras. Então nós sabemos quem é. Mas Israel ainda está vendo ele se formar ainda, né? Então, o nosso tema desse trecho menor, comparado até o capítulo 55, do qual vai o tema maior, né, a grande libertação, esse trecho menor, no qual está inserido também o texto que nós lemos, é esse aqui, ó, os muitos e o único, indiferença e resposta. Israel é muita gente, só que age com indiferença. Deus promete, eles não creem, certo? O servo é único, é um só, é um indivíduo, o servo, e ele responde a Yahvé. Deu para entender? Muitos agem com indiferença, o único responde segundo a vontade de Yahvé. Eu estou fazendo um contraste entre Israel, nação, indiferente, cega, em pecado, e o verdadeiro Israel, esse indivíduo, esse servo de Yahvé, que responde, que ouve a voz de Yahvé, e atende, obedece. É um contraste. A nossa esperança está nesse único, nesse servo de Yahvé. Ele é tudo que nós não somos. Tudo que nós não podemos fazer, ele fez por nós. Então ele é o único e ele responde, tá? A nossa estrutura é essa aqui. O Senhor redime, a família que não responde, o Senhor que age a si mesmo. O Senhor soberano, o servo que responde, a família que não responde. Israel não responde a Deus, mas Deus agirá mesmo assim, porque é fiel à sua promessa. O servo responde, e o Senhor, através dele, é competente, fará a obra. O servo justificará e dará o caminho correto a muitos. Muitos serão salvos pela obra do servo. Muitos andarão, mesmo nas trevas, mas andarão com consolo e força por causa da obra do servo. O servo os conduzirá. Tá? Então, a ideia da família que não responde, Sião não responde, mas o servo responde. Então, é o contraste entre os homens e o Cristo. O Israel e o Messias. Sião e o servo. Ok? Então vamos lá? Olha só o primeiro versículo aí. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe pela qual eu repudiei? Quem é meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Então a ideia é a seguinte: lembra que Israel entende, Sofia, que Deus abandonou. Deus a abandonou, a cidade, a nação de Israel. Só que Deus diz, não, quem disse que eu abandonei vocês? Eu não abandonei vocês. Aí Isaías vai usar essa metáfora, né? Deus vai colocar essa metáfora na boca de Isaías, na pena da sua escrita, dizendo, se eu repudiei a vocês, cadê a carta de divórcio da vossa mãe? Vocês sabem, né, que para ter um divórcio hoje, como também naquela época, você tem que ter um documento, né? Uma carta de divórcio, para você, de fato, estar divorciado não é só simplesmente um acerto. A coisa tem que acontecer legalmente, certo? Naquela época também havia uma carta de divórcio. Para o processo estar estabelecido, de fato, tem que ter uma carta. Aí Deus diz assim, onde está a carta onde eu repudiei a vossa mãe? Então, aqui é a ideia de um pai, né? Falando aos filhos. Eu apresentei alguma carta de divórcio pela qual eu repudiei a vossa mãe? Não tem carta de divórcio. O que Deus está falando de outra forma, Gustavo e Bruno? Eu ainda tenho um compromisso com vocês. O fato de eu estar corrigindo vocês por causa dos vossos pecados não quer dizer que eu esqueci de vocês. Pelo contrário, o pai que ama o filho faz o quê? Disciplina.
É o bastardo que não é disciplinado. É o bastardo que é esquecido. Mas o filho, o Senhor disciplina. Então, ou seja, a prova que eu não esqueci vocês é que eu estou disciplinando vocês, para que vocês se arrependam. Então, eu estou envolvido no processo. Eu não repudiei a vossa mãe. Ou seja, eu não repudiei a família que vocês são para mim. Porque não tem carta de divórcio. Então, a ideia aqui é uma metáfora que Deus está usando. Cadê a carta de divórcio? Ou seja, não tem carta de divórcio. Então, eu não repudiei vocês. Eu estou tratando vocês. Estou corrigindo vocês. Mas não é porque eu não amo vocês. Eu ainda amo vocês. Vou amar até o fim. Mas não quer dizer que eu não vou corrigir vocês. E a mesma coisa. E quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Então, a ideia aqui é de uma família, um chefe de família que se endividou tanto que, naquela época, obviamente, não tendo como pagar a sua dívida, os seus filhos foram tomados pelo credor. E foram feitos escravos. Acontecia isso, né? Naquela época. Se um homem não conseguisse pagar a sua dívida, a sua família era tomada dele, os seus bens todos, como o pagamento da dívida. Mas Deus diz assim, quem é o meu credor? A quem que eu estou devendo algo? Eu devo algo a alguém? Eu tenho que pagar um resgate a alguém que não seja eu mesmo? Vocês são meu e vocês continuam meu, e não tem ninguém acima de mim que seja meu credor. Onde está meu credor? Essa é a ideia. Eu não tive que dar vocês a alguém. Vocês são meus. Aliás, tudo é meu. E vocês também. E vocês são a minha família, o meu povo. Eu estou corrigindo vocês, mas vocês ainda continuam na minha mão. Deu para entender o que está acontecendo aqui? Então aquela desconfiança, Caio, de Israel, que Deus desamparou ele, que Deus esqueceu, Deus está dizendo não. Que prova? Só porque eu estou corrigindo vocês, mas a correção que eu estou fazendo é a prova de que eu não abandonei vocês, que eu me importo com vocês, e eu estou usando a vara para que vocês aprendam, se humilhem, se arrependam. Quando pais não se importam com filhos, eles não disciplinam esses filhos. Os filhos fazem coisa de errado e os pais. Porque não se importam. Estão preocupados muito com eles mesmos, para se portarem com alguém. Mas quando um pai disciplina o filho é porque ama. Porque se importa. Ok? É o que Deus está fazendo aqui. Eu não me esqueci de vocês. Embora vocês achem assim. E vamos continuar? Olha só, irmãos. Qual que é a explicação de Deus para o que está acontecendo o que aconteceria, né, no caso? Porque Isaías fala de um futuro, como se fosse presente, né, que é o cativeiro. Qual que é a explicação? Olha só. Eis que por causa das vossas iniquidades. Iniquidades aqui é a perversão interior do coração. Aquele desejo pecaminoso no coração do homem. É por vossas iniquidades que vocês foram vendidos. E por causa das vossas transgressões, que a transgressão é a rebelião obstinada, né? A vontade de transgredir, a vontade de fazer algo que Deus não ordenou, ou algo contrário ao que Ele ordenou, é por causa disso que sua mãe foi repudiada. Então, a ideia, meus irmãos, é que o que está acontecendo com Israel não é porque Deus é fraco, não é porque Deus não se importa mais, não é porque Deus não ama, mas é por causa do pecado do seu povo. Aliás, isso parece muito com Juízes, né? Vocês se lembram da época dos Juízes, lá no livro dos Juízes? Quando Israel pecava contra Deus, o que Deus fazia? Entregava, usar uma nação estrangeira. Olha, eu vou ler para vocês, só para lembrar. Juízes, não precisa abrir não, Juízes 2,14 diz assim, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, por causa dos pecados deles. E Deus os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor. Então veja, não é porque não foram os inimigos que tomaram o povo de Deus. Deus é que entregou o povo dele na mão dos inimigos, por causa dos pecados, para que aquele povo fosse corrigido. Aí depois Juízes 3,8 diz a mesma coisa. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel de novo, eles voltaram a pecar. E ele, o Senhor, os entregou nas mãos de Cusã-Risataim. Então novamente Deus é que entrega, ninguém toma de Deus, Deus é que entrega. Depois, Juízes 10,7, acendeu a mesma dinâmica. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e os entregou na mão dos filisteus. E nas mãos dos filhos de Amon. Novamente. Então Deus está falando assim, o mal que você está passando, o sofrimento que você passa, não é por minha causa. No sentido de que eu esqueci de você, que eu te abandonei. É por causa dos seus pecados. Eu estou corrigindo você. Então eu estou no processo. É claro que isso não é bom, ser corrigido por Deus, mas é melhor do que ser abandonado por Ele. Eu prefiro nunca ter que ser corrigido por Deus, porque a mão dele pesa, a vara dele dói. Mas eu prefiro que a vara dele que dói venha me corrigir do que ele me abandone aos meus pecados. Ok?
E é interessante que, Márcio e Elci, é interessante que, se Juízes, o livro de Juízes, lembra que quando o povo pecava, Deus os entregava como correção aos povos estrangeiros, João, ao mesmo tempo, o que o livro de Juízes lembra? E agora quem ganha? Quem acertar isso aqui merece um prêmio. Mas é quinta-feira que vem, que eu não trouxe hoje. Perfeito, estou te devendo, Isa, um prêmio, um bombom de chocolate, tá bom? Quinta-feira que vem. Deus enviava um libertador. Legal, né? Então, o que os homens agora, os judeus, podiam se lembrar aqui? Bom, Deus está nos corrigindo por causa dos pecados? Ok, mas em Juízes ele também fez isso e enviou um libertador. Então ele vai enviar um libertador. E é justamente o que vai acontecer na figura do servo. Legal, né? Deus sempre faz assim com o seu povo. O povo dele peca, nós pecamos, Deus nos corrige, mas ele traz libertação em Cristo. Ele traz perdão em Cristo. Ele traz consolo em Cristo. Então é o que ele vai fazer aqui também. Ok? Vamos lá? Agora o versículo 2. Alguém lê para mim, por favor. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode venir ou já não há força em mim para livrar? Então, perfeito. Então, vocês se lembram quando a gente viu o servo Ciro, o rei da Pérsia? Vocês se lembram que quando Isaías, a gente viu isso alguns capítulos atrás, quando Isaías profetizou a libertação do cativeiro por meio de Ciro, o povo relutou a crer, lembra? O povo achou, não, um estrangeiro vai nos libertar, isso não tem como dar certo, lembra? E depois, Deus está prometendo agora o servo que vai vir libertá-los de um problema maior, que é o pecado deles, e ao mesmo tempo eles estão descrentes. Nós vemos aqui, nós fomos abandonados, o Senhor se esqueceu de nós, Isaías 49, 14. Então, Deus diz assim, o que está acontecendo com vocês que vocês não me ouvem? Que vocês não creem na minha promessa? Essa é a pergunta aqui. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando eu chamei, ninguém respondeu? Por que eu falo e vocês não respondem? A ideia é, por que quando eu prometo, vocês não creem? O falar é prometer, é a promessa de Deus. E o responder é crer, da nossa parte. Então Deus está falando assim, por que quando eu falo, vocês não creem? Porque vocês deviam crer. É a mesma coisa que, é interessante que quando eu chamei, ninguém respondeu ou ninguém apareceu, lembra de Adão, né? Lembra quando Adão pecou? Deus vai procurá-lo na viração do dia, no jardim, e chama Adão por ele e ele se esconde. Então, o não crer na promessa é um pecado. Assim como Adão se esqueceu, quando Deus chamou, ele se escondeu, assim também, muitas vezes, o povo de Deus também não responde com fé a palavra da promessa. Ok? Então, Deus diz assim, por que vocês não creem? Aí Deus faz a pergunta, acaso se encolheu tanto a minha mão? Ou seja, será que é verdade de fato que eu não possa intervir? Será que a minha mão está muito pequena? A ideia de a mão pequena é a mão que não pode se esticar para livrar, no caso do cativeiro, ir lá para pegar o seu povo e trazer de volta. Então será que minha mão está muito pequena? Que eu não possa livrar vocês? É isso? Olha lá, será que já não há força em mim para livrar? E essa pergunta retórica, né, da parte de Deus, porque a resposta qual que é? Não é isso. O braço de Deus é o braço poderoso. A Bíblia fala, né? O Antigo Testamento sempre usa essa metáfora, né? O poderoso braço de Deus, com a sua destra ele destrói, com a sua mão ele edifica. A mão de Deus é poderosa. Então não é isso. É o povo mesmo que tem um coração duro. Somos nós que somos tardios para crer. Então Deus diz, a minha mão não se encolheu, a minha força não se foi. É vocês que não creem como deveriam. E aí veja, tanto que é verdade, que olha só agora essa parte aqui, segundo, o Senhor é competente. Então o problema não é o Senhor. Quando a gente está triste, quando nós estamos frustrados, quando a gente está inseguro, quando nós estamos com medo, o problema não é o Senhor. O Senhor sempre foi poderoso. O Senhor sempre é amor. O Senhor sempre está presente. O problema somos nós. É o nosso coração que está longe do Senhor. Não é o problema no Senhor. O problema é em mim e você. Nunca é o Senhor. E ele vai dar prova disso, que ele vai dizer, olha aí, eis que pela minha repreensão faço secar o mar,
e torna os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes. Pois não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhes ponho pano de saco por sua coberta. Então, irmãos, essa linguagem aqui, André Paiva, Tayane, essa linguagem lembra o quê? Lembra que episódio, que evento da vida de Israel? Perfeito. A libertação de Deus do seu povo cativo no Egito. As pragas no Egito. Olha só. Faço secar o mar. A ideia de mar vermelho, lembra? Quando se abriu. Até que, e transforma os rios no deserto, até que cheirem mal os peixes. Lembra da água que transformou em sangue e os peixes morrendo? E cheirava mal em toda a terra do Egito? Com as rãs também, depois cheirava mal, né? Mas aqui o caso é peixes. Eu visto os céus de negridão. Lembra quando Deus colocou o Egito sob a escuridão, Luci? E só o povo dele tinha luz? Lembra? Então isso tudo é... O que Caio e Valdir e Débora e André, o que Deus está falando aqui? Olha, minha mão não se encolheu. Tanto que ele faz a pergunta, minha mão se encolheu? A minha força já não pode livrar? Não. Vocês se lembram o que eu fiz? Eu continuo fazendo. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, essa é a ideia aqui. O Senhor aqui mostra que por meio da sua obra, Ele pode fazer o que quiser. Ele muda a situação drasticamente. Irmãos, o mar seca. Os rios viram deserto, luz passa a ser escuridão. Então, Deus faz o que quer. Nós vemos na Bíblia, né, atos de Deus poderosíssimos. Milagres portentosos. E esse é o mesmo Deus, Ele não mudou. Então a pergunta é, eu não posso salvar vocês? Eu não posso intervir? Eu que faço todas as coisas? Eu que mudo a situação drasticamente? Pense só no cristianismo. Quando o cristianismo lá em Atos ele começa a ser perseguido, parece que ele vai morrer. Irmão, são 12 apóstolos, né? Um havia tomado lugar por meio de sortes de Judas Iscariotes. Então são 12 apóstolos, 12, a maioria deles pescadores, homens de não muita importância, que estão sendo perseguidos pelo poder do Império Romano e pelas autoridades do seu povo. Tem alguma chance de dar certo isso? Quem olha assim fala assim, não vai dar certo, isso vai acabar aqui mesmo. Mas, posteriormente, o cristianismo toma o mundo. Ele se torna a religião do mundo. Quando o imperador Constantino tem que, e aí dizem alguns historiadores, meio que obrigado, a estabelecer o cristianismo como uma religião oficial do império. Então veja, o Senhor é aquele que transforma as coisas, segundo as suas promessas. Então nós não temos o que temer. A gente olha para a situação hoje, ao nosso redor, nós vemos só trevas, mas nós sabemos que das trevas Ele faz luz, da luz Ele faz trevas, Ele faz o que quiser, segundo a promessa dEle. Então nós não temos o que temer. Nós não temos o que temer. O Senhor fará tudo o que prometeu. Tudo o que prometeu. E é isso que Ele está chamando o povo dEle a crer. E aí veja, agora nós passamos para a segunda parte aqui. O Senhor soberano. E a ideia de soberano aqui é aquele que tem controle, que é tudo que nós estamos falando aqui, né? É aquele, Vanessa e Gustavo, que tem controle sobre todas as coisas. E aí, o povo dele é chamado a descansar nele. E não só o povo dele, mas o servo dele, por meio de quem ele vai realizar grande salvação ao seu povo. E agora, nessa parte aqui, o servo começa a falar de novo. Essa parte aqui, esse cântico do servo, que vai do versículo de número 4 até o versículo de número 9, é o terceiro cântico do servo. Nós já tivemos 2 cânticos do servo. 42, 1:4 é o primeiro cântico. 49, 1:6 e agora 50, 4:9 é o terceiro cântico do servo. Sendo que os 2 últimos, o 49, 1:6 e esse 50, 1:11, é um cântico autobiográfico, onde o servo fala dele mesmo e de sua obra, e de como o Senhor se relaciona com ele. No primeiro cântico, lá no capítulo 42, o servo é cantado por alguém. O Senhor fala do seu servo.
Agora, nos últimos dois, esse aqui e o de 49, o servo fala dele mesmo. É o servo falando. Então, olha só o que o servo fala. O Senhor Deus, aqui no hebraico é o soberano Deus, tá? O Senhor soberano, soberano Deus. Me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como os eruditos. Então, tá vendo? Quem está falando aqui? Aqui não diz que é o servo. Não fala. Como é que a gente sabe que é o servo? Porque no versículo 10 nos fala que é o servo. O versículo 10 diz assim: quem há de vós que tema o Senhor e ouça a voz de seu servo? Como é que a gente sabe, então, que a voz do servo é a voz que fala aqui? Porque o servo está falando assim, ele me deu língua de erudito para falar ao cansado. Então é a voz do servo. O servo está falando com a língua. O ministério do servo é proclamar. Ele fala assim, ele me deu língua. Veja que não é, ele me deu um exército, ele me deu... Não, o servo é um pregador. Ele me deu língua de eruditos para eu falar ao cansado. O que Jesus fazia? Lembram-se? Os evangelhos falam. E saía de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o reino. O Senhor me deu língua para que eu fale ao cansado. Então é de Cristo. O servo é Cristo. O servo de Yahvé. Eles ainda não sabem, os que estão ouvindo Isaías ali. Mas nós sabemos. Então veja, o Senhor Deus, o soberano. É interessante que a nossa tranquilidade no meio do sofrimento passa pela doutrina da soberania divina. Essa doutrina tem sido muito atacada hoje, né? Que Deus não é responsável por tudo que acontece. Ele é assim. Sabe por quê? Se ele não for, você e eu nunca estaremos seguros completamente. Se Deus não é soberano, eu e você não podemos dormir tranquilo, porque você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Mas se ele é soberano, se o Deus que nos ama em Cristo é soberano, fará toda a sua vontade, aí nós dormimos tranquilo, sem temor do mal. Porque ele vai fazer a vontade dele. Ele nos levará salvo para o seu reino, como ele prometeu, porque ele é soberano para fazer. É por isso que o servo vai se dar ao sofrimento. Eu vou adiantar aqui. Eu vou adiantar o versículo, depois a gente vai olhar ele com mais calma. Olha só o versículo de número 6. O servo diz: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Tá vendo? O que o servo está fazendo? Ele está se dando aos seus algozes. Ele está se dando àqueles que vão oprimi-lo. Mas por que ele faz isso? A gente vai entender que é parte da missão dele. O capítulo 53 vai deixar isso mais claro ainda. Nem tudo aqui é claro ainda. As coisas estão sendo jogadas. A gente está formando a imagem do servo. Aqui diz que ele vai sofrer. E que ele voluntariamente vai desejar sofrer. Pode parecer esquisito agora. Por que ele tem que fazer isso? Por que ele tem que dar o sofrimento? Porque ele diz, eu me ofereci. Eu ofereci. Então é voluntário. Só que por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele está baseado na soberania divina. Ele começa lá, o Senhor soberano, o Deus soberano me deu. O Deus soberano não permitirá que eu sofra além do necessário para que eu cumpra a sua vontade, porque ele controla todas as coisas. Então a ideia do servo se entregar na missão do seu Senhor passa pela confiança, e com confiança passa pelo fato de o Senhor que o designou é um Senhor soberano, controla as coisas. Aí eu posso me entregar. Aí eu posso fazer a obra dele. Por quê? Porque ele está no controle. Se ele não está no controle, eu tenho medo. O que vai acontecer? Eu não sei. Mas se ele está no controle, então eu me entrego. Eu faço a vontade dele sem medo de ninguém. Porque ele vai me guardar e tem poder para isso. Você vê como faz diferença? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Como é que você pode dar o seu rosto lá na sua faculdade, na sua família que não é crente, e exortar com amor aquelas pessoas que estão em pecado, que você conhece, se Deus não estiver do seu lado? Se Ele não tem poder para te guardar. Que coragem que você tem? De onde você vai tirar coragem? Mas se o Senhor está com você, você não tem motivo de temer. Então você pode falar, mesmo que os homens se levantem contra você. Mesmo que eles se levantem e se irem contra você, e o rosto deles se feche contra você, o Senhor está ao seu lado. O servo vai falar isso. Todavia o Senhor está ao meu lado. O soberano Senhor. Então a soberania de Deus faz toda a diferença.
crer na soberania nos dá coragem, nos dá confiança para fazer o que temos que fazer. Porque o Senhor nos defenderá. Entendeu? Então vamos lá. É por isso que começa: o Senhor soberano, Deus soberano, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Então, olha, vamos ver essa primeira parte aqui. Se não der para a gente ir em tudo, a gente para aqui, depois a gente continua. Mas é muito importante. Isso aqui é riqueza, tesouro sem igual. Ele me deu língua. Então, veja, a língua é o instrumento desse servo. Eu já falei isso, né? Falei com vocês, lembram? É a língua, através da língua que ele fará a obra do Senhor que o designou. Ele me deu língua. Então, ele é um pregador. Ele é um proclamador. Certo? Ele me deu língua de eruditos. A palavra grega para eruditos não é o que a gente pensa aqui, ou pode pensar. A ideia de erudito aqui é um discípulo. O erudito é quem aprende. É porque a gente pensa no final do processo. Quando fala que alguém é erudito, você pensa no final do processo, você pensa em alguém já sábio. Você não pensa no início. No processo que aquela pessoa levou, né, Diácono Luiz, meu irmão, para se tornar um erudito. Para ele se tornar um erudito, ele teve que aprender. Então a ideia aqui é mais essa. O Senhor me deu língua de alguém que aprende. Alguém que é instruído. Alguém que está pronto para ouvir. E nesse ouvir, essa pessoa que está pronta vai se tornando erudito. Vai se tornando um sábio para falar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Por isso, irmãos, que Satanás quer te fazer acreditar que vir às reuniões de estudo bíblico é uma perda de tempo. É por isso que Satanás quer te fazer acreditar que ficar numa igreja sentado no banco é perda de tempo. Porque ele sabe o poder de Deus quando nós somos instruídos na palavra dele. Quando nós vamos ficando e nos tornando mais sábios enquanto nós aprendemos. Esse servo, que é Cristo, ele aprendeu antes de falar. Vocês se lembram que quando Jesus era um rapazinho, perto lá do seu Bat Mitzvah, ele estava no templo? Ele estava aprendendo? Fazendo pergunta aos doutores? Quando os pais, ou melhor, quando a mãe dele e o seu pai adotivo vieram buscá-lo e procurá-lo em Jerusalém, ele disse: vocês não sabiam que me convite estar na casa de meu pai? Aprendendo. Eu estou aprendendo. Imagina. Então o próprio Cristo se deu o aprendizado da palavra do Senhor. E ele estava disposto a ouvir. E ele foi aprendendo. Por isso que diz que o justo é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Nós estamos aqui sendo alimentados pelas correntes de águas. Vocês estão plantados aí, sentados aí, sendo alimentados. Vocês não estão fazendo nada, vocês estão numa labuta intelectual. Vocês estão se esforçando para prestar atenção. Às vezes tem sono, às vezes tem um monte de coisa acontecendo na sua casa, seu trabalho, amanhã você tem que levantar cedo para trabalhar, tem um monte de coisa para fazer, e a sua mente está agitada, e você está numa labuta intelectual, fazendo força para prestar atenção. E aqueles que pela graça de Deus se dão a essa labuta da mente, eles são instruídos na sabedoria. Até que quando chegar a época de dar fruto, eles darão em abundância. Porque eles aprenderam a ouvir. Eles aprenderam a guardar. O Espírito Santo foi pegando o ensino da palavra de Deus e colocando no coração deles. E eles vão se tornando sábios. O servo Messias, ele fez isso. Isso é digno de ser imitado. Porque ele mesmo fez isso. Olha só o texto. Para que eu saiba dizer boa palavra. Então veja, aquele que aprende do Senhor sabe posteriormente dizer boa palavra. Mas boa palavra a quem? Ao cansado. Então a ideia de que esse servo Messias, ele vem falar ao cansado, ele vem para restaurar. Ele não vem para julgar ainda. A segunda vinda dele é para julgar. Mas ele veio para salvar, para restaurar da primeira vez. Então ele vem falar ao cansado. Você lembra de Jesus? Você tem que lembrar de Jesus aqui, eu e você. Olha o que ele diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Veja de quem está falando o texto. Quem que é o servo?
Quem que é esse que viria? Quem que é esse que teria a língua de erudito? Que falaria ao cansado? É Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Assim como ele aprendeu do Pai, ele chama a nós a aprendermos dele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para a vossa alma. Ó, meu irmão, eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei se sua alma está agitada. Eu não sei. Talvez sua alma esteja agitada. Talvez você não tenha tido descanso. Então Cristo nos convida a ir a Ele. E nós acharemos descanso. Ele é a única coisa desse mundo que pode dar descanso. Qualquer coisa que você se der, você será atribulado, atormentado. Qualquer coisa. Sua família terá problemas. Seu emprego te dará problemas. Os estudos te levarão à estafa. Nada pode te dar descanso, senão Cristo. Vinde a mim os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso, descanso para a vossa alma. É o que Ele promete, e o que Ele dá àquele que crê. É o servo dizendo, o Senhor preparou esse servo para salvar Israel. A mão do Senhor não está encolhida. Ele vai mostrar isso no poder desse servo em consolar o cansado. Agora veja essa parte. Ele me desperta, continua o servo falando do seu Senhor. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Veja, meus irmãos, a ideia aqui é de alguém que não aprende as coisas através de sonhos esporádicos ou de visões estáticas, onde a pessoa recebe algo e fica estático, assim, imóvel, aquelas coisas que os místicos creem, que muitos evangélicos ficam esperando a revelação divina, algo fora do controle. O Senhor falou comigo. Eu estava vendo o voo de Balkan, e eu recomendo muitíssimo o voo de Balkan. Ele pregando, é um pastor reformado. Ele pregando, ele falando que sobre pregação, né, de como Deus abençoa a pregação e como nós temos a ideia de que Deus só fala conosco se a coisa não foi preparada e estudada, né? Tem que ser alguma coisa assim, fora do comum, fora do normal, fora do ordinário. Então é mais ou menos assim. O pastor preparou o sermão dele, ele prega sequencialmente, ele está lá expondo o 1 Reis e você já sabe que no domingo que vem ele vai expor tal capítulo, porque ele faz isso todo domingo, ele mantém isso aí. Mas só que aí o pastor chega num dia, no domingo, para pregar, ele diz, meus irmãos, eu ia pregar em 1 Reis, mas o Senhor me revelou agora que quer uma palavra diferente para a igreja. Aí a gente diz, uau, agora sim, Deus falará conosco. Então quer dizer que Deus não fala por meio do estudo? Deus não fala por meio do compromisso sério com a palavra dele? Jesus diz assim, examinai as escrituras. Exame é estudo. Mas Deus não fala assim. Deus só fala do extraordinário. Esse servo, ele não ouve extraordinariamente, ele ouve ordinariamente. Ele diz aqui, olha só, ele me desperta todas as manhãs, para que eu ouça. A ideia de ordinário é alguém que se dá de maneira lógica, de maneira ordinária, de maneira voluntária, de maneira sistemática ao ouvir da palavra de Deus. É como vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês têm vindo quinta após quinta, terça após terça, domingo após domingo. É isso que o servo, o Messias, ele faz aqui no texto. Não é esporadicamente, ele não fica esperando uma revelação extraordinária, fora do normal. Não, ele se dá manhã após manhã a palavra de Deus. Imagine isso comigo e com você quando tem a ver com nossas devocionais em casa. Quando nós nos levantamos, a primeira coisa que fazemos. João Calvino, eu já disse aqui algumas vezes, João Calvino disse que se nós não reservarmos um horário para as nossas devoções pessoais a Deus, nós vamos negligenciá-las com certeza. Se nós não tivermos um horário, um cronograma. E geralmente deve ser de manhã. Se possível for de manhã.
Porque as coisas do dia a dia vão se empilhando sobre nós de tal maneira que quando a gente chega no fim do dia, a gente não tem mais força. E aí a pergunta, você tem seguido o exemplo do servo? Você quer ser sábio, não quer? Eu quero. Você quer dar uma boa palavra a quem precisar na sua casa, ao seu filho, ao seu irmão mais novo, ao seu marido, à sua esposa, ao seu irmão da igreja que te procura, pedindo conselho. Se dê ao Senhor, então, antes, como o servo Messias fez. Vá ao Senhor, manhã após manhã, como o servo fez. Ele nos ensina, ele é o nosso exemplo também. Não só nos salva, ele também é o nosso exemplo do que fazer, de como servir ao Senhor. E ele diz aqui, ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça. É interessante que o hebraísmo, irmãos, no hebraísmo, eu já falei disso aqui já, no hebraísmo, ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. Quando Deus diz lá no Antigo Testamento, se me deres ouvidos e guardares os meus mandamentos. Dar ouvido é guardar os mandamentos. Dar ouvido é obedecer. Então nós podemos muito bem traduzir aqui, dando-me ouvido, despertando meu ouvido para que eu obedeça como sábio. Porque ouvir é obedecer. Eu já brinquei com vocês aqui que a gente sabe, né, que é bem assim quando mães falam com filhos, né? Eu já te disse que... Aí o filho, eu já ouvi, mãe. Aí a mãe, você não ouviu não, se tivesse ouvido, você tinha feito. Você não ouviu nada. Porque se você tivesse ouvido, você tinha feito. Porque ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. O fulano fez isso, ele me ouviu. Então, irmãos, esse servo, ele obedece, ele ouve. Veja como ele é diferente de Israel, de Sião. Sião ouve, mas se esconde. Adão ouviu e se escondeu, lembra? Ele ouviu e se escondeu. Daí Paulo vai dizer que esse servo é o novo Adão. Ele ouve e obedece. Enquanto os homens ouvem e se escondem. Esse ouve e está pronto a obedecer. É a sublimidade desse servo. Eu vou parar aqui no versículo 5. Depois a gente continua, então, no próximo quinta, se Deus quiser, o texto. O versículo 5 diz... Alguém lê, por favor, o versículo 5. Senhor Deus, me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Então, o Senhor Deus me abriu os ouvidos, eu não fui rebelde, não me retraí. A ideia de eu não me desviei da sua vontade, a ideia de retrair é não me desviei da sua vontade. Eu não titubeei, eu não me retraí, eu me entreguei. Aí, tanto que o contraste com o versículo 6 é ofereci as costas. Então, veja, eu não me retraí, eu ofereci. Então, a ideia é que o servo está pronto a dar uma resposta total de vontade. A ideia de... lembra dos profetas? Irmãos, qual foi um dos maiores profetas de Israel? Foi Moisés, certo? Ele não foi só o profeta de Israel, ele foi o legislador de Israel. Certo? O juiz de Israel, Moisés. Moisés se retraiu. Lembram-se? Quando Deus apareceu para ele na sarça que ardia e não se consumia, e diz, vai ao Egito e fala a Faraó. Aí Moisés diz, não. Eu sou homem eu tenho uma língua pesada, eu não sei falar, manda outro. Jeremias se retraiu. O grande profeta Jeremias. Ok? Isaías, se não se retraiu, se viu incapaz. Ele disse, eu sou homem de lábios impuros. Quem que é este? Este servo é totalmente diferente. Ele ouviu, ele abriu os ouvidos e ele não se retraiu. Ele prontamente se ofereceu. Diferente de qualquer outro profeta. Diferente de qualquer um de nós. Que Deus nos comanda uma coisa e nós ficamos com medo de fazer, não é assim? Muitas vezes. Mas se eu fizer isso, as pessoas vão zombar de mim. Se eu agir assim lá no colégio,
as minhas amigas vão rir lá de mim. Eu vou ficar excluída. Não é assim que você e eu pensamos? Se eu disser que se eu for com a Bíblia lá no colégio, se alguém me ver folheando a Bíblia, eu serei escanteada. É porque eu e você nos retraímos. É porque eu e você somos covardes. Se Cristo não operar em nós. Mas Ele não. Por isso que Ele é louvado. Por isso que Ele é incomparável. Porque Ele ouviu e não se retraiu. Ele ouviu e se prontificou. Por isso que Ele é incomparável. Eu e você muitas vezes... irmãos, quantas vezes eu devia falar algo a alguém e eu me retraí? Quantas vezes? Eu peço perdão a Deus, falo, Senhor, me dá coragem. Quantas vezes, irmãos? Eu tinha que falar algo a alguém e eu não falei, com medo às vezes. A nossa oração é, Senhor, me faz como servo. Me faz fazer a Tua vontade. Com coragem. Com coragem, mesmo me faz fazer a Tua vontade. Esse servo não é só nosso Salvador. Ele é nosso Salvador, como nós veremos. Mas Ele é nosso exemplo. Nosso exemplo. Eu vou terminar aqui, irmãos. Na próxima quinta-feira, nós continuamos do versículo 6. Eu não quero entrar no versículo 6, porque embora ele o que eu faço aqui não é muito estrutural, tá, irmãos? Não é o ideal, tá? Mas eu vou explicar por quê. Embora o versículo 6 faz parte, ele termina o que nós começamos a ver no 4, eu vou gastar muito tempo nele. E eu não quero correr com ele. Eu acho ele muito importante para entender parte da missão do servo e como isso se harmoniza com a vontade do Senhor, que é o Deus, ao seu servo Messias, né? Por que ele tem que sofrer? Por que ele tem que dar as suas costas, o seu rosto, àqueles que o ofendem, né? Àqueles que o odeiam? E eu quero entrar nisso com calma. Nós vamos até aqui então, tá bom? Até os 5, depois nós continuamos, tá bom? Irmãos, Deus abençoe no estudo, né, da palavra, aquilo que ouvimos da parte de Cristo, né, aquilo que Ele nos exortou segundo o seu ensino.